Olá, amigos. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 94 do livro Pão Nosso. Para quem vem nos acompanhando, nós trabalhamos o capítulo anterior, que é E o Adúltero, também daqui do livro Pão Nosso, que é o capítulo 85. Então a gente vem selecionando capítulos que tem a ver com as nossas dificuldades no campo emocional e espiritual, que muitas vezes vai trazendo transtornos físicos para o nosso estado íntimo. Nós vamos trabalhar então o capítulo 94, que o Emmanuel comenta para nós uma passagem de Paulo aos Romanos. Vamos ver a passagem? O capítulo se chama Sexo. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 14, versículo 14. Quando Paulo de Tarso escreveu esta observação aos Romanos, referia-se à alimentação, que na época representava objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo noutros setores da falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleives. Fundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda que não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes de sua existência, realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas na paternidade e na maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e a regeneração foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas do desregramento. O sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isto que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da terra. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis, todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador, porque enquanto houver imundície no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Então vamos lá. Vocês veem que a colocação do versículo, olha como que é trazido para a gente. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser por aquele que a tem por imunda. Quando Paulo escreve assim aos Romanos, Emmanuel já começa os 2 primeiros parágrafos dizendo que, nesta época, esses dizeres estavam em torno das questões da alimentação, do envolvimento que as pessoas tinham com a gula, com os excessos, com as dificuldades nesta área. Mas Emmanuel, ele trouxe para a gente uma outra visão. Ele traz para a gente dentro das questões do desequilíbrio. Ou seja, a forma com que nós estamos interpretando ou vivenciando as questões sexuais. Ah, mas o sexo em si é um movimento de desequilíbrio? Não. Ele é imundo, aí volta a colocação de Paulo. É imundo
para quem o tem por imundo. Mas ele não é imundo. É a forma com que a pessoa concebe. Ora, essa imundície muitas vezes está no contexto interno que a criatura está trazendo. Veja a colocação que o Emmanuel vai trazer para a gente. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleives. Nenhum departamento das atividades na Terra sofre maiores agressões, maiores situações de falsidade do que as questões sexuais. Isso me lembra, uma colocação de André Luiz no livro Sinal Verde, no capítulo 45, intitulado Perante o Sexo. E ele coloca para a gente que psicologicamente cada criatura permanece na área do sexo com um problema diferente. Psicologicamente, cada criatura permanece na área do sexo com um problema diferente. O que André Luiz está dizendo para nós? Todos temos dificuldades nessa área. Todos temos dificuldades. Não existe entre nós pessoas que não tenham dificuldades nessa área. Tanto que às vezes a pessoa pensa, não, mas comigo é tranquilo, porque ela pensa o ser tranquilo numa questão física, numa busca de uma outra pessoa, sem sentimento, sem regramento, sem disciplina, sem envolvimento, sem responsabilidade. Então ela pensa neste perfil. Ótimo, que não faça esse movimento de busca sem nenhum tipo de vínculo. Já é uma vitória. Mas só que depois André Luiz coloca para a gente, neste mesmo capítulo, Perante o Sexo, do livro Sinal Verde. Mas aquele que não errou, e aí ele fala das várias áreas, emocional, mental, espiritual, afetiva, atira a primeira pedra. Ou seja, quando ele fala, aquela pessoa que acha que não tem dificuldade nenhuma nessa área, ele mesmo já traz para a gente movimentos de autorreflexão. Psicologicamente, cada criatura carrega um problema diferente. Então ele está dizendo que todos nós temos dificuldades nessa área. Todos nós estamos trazendo. Mas aquele que acha que não errou nesta ou naquela situação, neste ou naquele contexto, seja no campo emocional, afetivo, espiritual, social, mental, não errou de forma nenhuma, aí ele vai lá e busca uma passagem de Jesus, atira a primeira pedra. E aí olha como que Emmanuel coloca, na nossa sociedade, este tema é o que sofre mais aleives, é o que sofre mais situações de dificuldade, é o que sofre mais agressões, é o que sofre mais situações de falsidade, porque não é aquilo que é vivenciado apenas no campo social, mas aquilo que é também vivenciado no campo mental, no campo afetivo, no campo espiritual. No livro Missionários da Luz, está tendo uma reunião no plano espiritual, onde André Luiz, Alexandre fala para André Luiz, para uma pessoa, a reunião está marcada para começar 2 da manhã, no horário do sono das pessoas aqui na Terra, e ela está prevista para ser de 2 às 4 da manhã. Só que determinada pessoa está ausente nessa reunião, e aí ele pede a André Luiz para saber o que está acontecendo, por que a pessoa não compareceu na reunião. Na hora que André Luiz vai ter contato, vai André Luiz junto com outro espírito, que eu não me lembro o nome, depois eu vou pesquisar se é o Manassés, vou pesquisar, mas me veio a situação agora, não tive o tempo de ler antes de nós fazermos este vídeo, mas na hora que o André Luiz está junto com este outro orientador, eles vão até a sintonia desta pessoa, e encontram ele envolvido, ao desprendimento do corpo físico, envolvido com 3 entidades de mulheres. E aí na hora que elas veem o André Luiz e este orientador chegando, afirma para eles,
hoje vocês não vão levá-lo não. Se vocês vieram aqui foi para buscá-lo, hoje não. E aí ele olha meio desolado para o André Luiz e para o orientador, e aí elas justificam. Ele chamou por nós o dia inteiro. Ele nos convidou para conviver com ele. Então a gente estava esperando o momento do sono físico para se encontrar com ele do lado de cá. Aí agora vocês vão tirá-lo de nós para essa reunião? Não, hoje vocês não vão tirá-lo não. É muito interessante quando fala hoje não vão tirá-lo, porque deixa claro que em outros movimentos já aconteceu da espiritualidade buscar esta pessoa. Mas dessa vez elas falaram que hoje não. Aí ele olhou para o André Luiz e para o orientador e falou com eles assim: hoje eu não dou conta. Porque ele ficou o dia inteiro sintonizado com essas entidades. À noite, quando ele, desprendido do corpo físico, deslocando no momento do sono, ele encontra as entidades que ele convidou. E aí ele parte para as trocas sexuais menos saudáveis, e aí ele não participa da reunião que ele estava sendo convidado no plano dos espíritos. Então, muitas vezes, a gente está fisicamente, aparentemente estável e saudável, mas intimamente a gente ainda está com atitudes perturbadoras, que pode trazer até algumas disfunções fisiológicas. Entre elas, a irritabilidade, o mau humor, a solidão, o mal-estar, sem saber, de forma clara, definir a causa deste estado. E essa causa pode estar numa estrutura mental, em função das sintonias que estão sendo abraçadas. Aí Emmanuel continua. Fundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes de sua existência. Cegos de espírito, nós não entendemos que esse é um dos motivos mais sublimes da nossa existência. Qual? O encontro sexual. Se o encontro sexual dos nossos pais não tivesse acontecido, nós aqui não estaríamos. Mas foi ensinado para nós uma postura do pecado. Então, não houve a disciplina também no ensinamento. Foi ensinado para nós o pecado. Para fugirmos do pecado, caímos no outro excesso, na devassa, nas permissividades, nas licenciosidades. Então, veja como que muitos devem ter vindo da igreja, também passei por esse movimento, e a gente teve que passar pelo posicionamento do ensinamento do batismo, que é para ficar livre do pecado original. Eu ficar livre do pecado original. Qual pecado original? Adão e Eva tiveram um envolvimento. Esse é o pecado original. Então, os meus pais estão cometendo o mesmo pecado original de Adão e Eva. Ou seja, desse envolvimento sexual dos meus pais, eu nasci. Para eu me livrar do pecado desse encontro sexual, por que a gente tem que se libertar de uma relação que a gente intitula pecado se ali tem compromisso afetivo? Aonde tem um compromisso afetivo, tem um compromisso afetivo, sexual, emocional, social, conjugal, espiritual. Por que nós estamos atribuindo uma situação pecaminosa? Mas são as nossas raízes que estão trazendo. E muitos de nós envolvidos com essa objeção em fazer movimento de transformação, saímos da rigidez para o excesso. Sai do encontro com a lei, com a rigidez, com esse absolutismo, com regras duras, e vamos para o tudo pode, qualquer coisa não tem problema,
não tem responsabilidade, não tem dignidade, não assume uma lealdade na relação construída. Então a gente sai de um excesso para outro excesso, sem vínculo afetivo. O que é pior ainda, sem vínculo afetivo. Então, quando Emmanuel traz para nós um dos motivos mais sublimes da nossa existência é este envolvimento sexual, por quê? Ele está colocando o envolvimento sexual com respeito, o envolvimento sexual com dignidade. Se vocês tiverem a chance de dar uma lida no capítulo 13 do livro Missionários da Luz, aonde o André Luiz vai descrever para a gente a reencarnação do Segismundo, os pais do Segismundo, quando vão fazer ali o seu envolvimento afetivo sexual, a sua intimidade afetiva sexual, a espiritualidade vem e faz um cerco em torno do ambiente aonde o casal irá se envolver, no quarto, na casa deles. E aí o André Luiz, quando ele pergunta sobre este envolvimento, o Alexandre coloca para ele. O André Luiz pergunta assim: esse envolvimento é feito junto a todos os casais que estão se envolvendo sexualmente na Terra? E aí Alexandre diz para ele que não. Apenas, olha só a resposta, apenas em lares de bases retas. Lares de bases retas. Aí ele coloca para nós, o Alexandre colocando para o André, nós não precisamos de participar da intimidade deste casal. Não precisamos. Mas este cerco é para proteger aqueles que poderão tumultuar o casal. Mas é um casal que se respeita. Então o cerco é feito para proteger o ambiente. Aí o André ainda fala assim, mas nós não precisamos de ficar aqui para fazer a ligação do espírito do Segismundo no óvulo fecundado. O Alexandre fala, você foi médico na Terra e sabe que o espermatozoide demora horas para chegar ao óvulo. Quando o casal estiver em sono, nós faremos o trabalho junto ao óvulo fecundado, ao ovo. Mas essa intimidade é do casal. E este momento, a dois, merece todo o nosso respeito. Então, ali naquele ambiente, tem uma proteção que a espiritualidade faz. Lares de bases retas. E aí ele diz mais, realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas na paternidade e na maternidade. Ora, realização das mais belas nas lutas humanas é atender o posicionamento de ser pai e de ser mãe que vai acontecer a partir de um encontro sexual. Se não for um encontro seu com a pessoa que você elegeu, ainda que você queira ser pai, seja por um pai afetivo, emocional, ou seja, você gerando emocionalmente, porque o filho já foi gerado biologicamente por uma outra mãe, e ele vem para o seu lar, seja de um parente, seja de um amigo, seja de um irmão, seja de um desconhecido aonde você entrou numa fila de adoção, o sonho da paternidade, da maternidade, essa alegria, ela é intitulada em função de acontecer uma intimidade sexual. Por isso a importância do respeito nessa relação. Por quê? Porque ele coloca uma das atitudes mais sublimes da nossa existência. Então o sexo não é imundo, ele só é imundo para quem o coloca como imundo. Aí o Emmanuel continua, ele diz assim, a aproximação das almas da paternidade na maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e a regeneração foram proporcionados pelo Senhor às criaturas
por intermédio das emoções sexuais. Toda a alegria nesse movimento, neste encontro de almas, ele foi proporcionado pelo intermédio das emoções sexuais. Reprodução das formas, extensão da vida, preciosos estímulos ao trabalho, a regeneração, proporcionado pelo intermédio das emoções sexuais. Essa troca de energia é uma troca de energia absolutamente saudável. Absolutamente saudável. Tanto que no livro Vida e Sexo, na introdução do livro Vida e Sexo, o Emmanuel coloca para nós que a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Porque ali tem uma troca de energia. Ali tem uma troca. Principalmente se nós estivermos falando das questões do relacionamento afetivo. Tem uma troca de energia absolutamente saudável. Ah, mas se não tiver afetividade, tem uma troca de energia também, que pode ser destrutiva. Pode trazer consequências doentias nessa relação. Quando ele fala a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um, vai depender como a pessoa está neste envolvimento. Porque aqui ele está trazendo o lado saudável. Ah, mas tem o lado doentio? Olha como que Emmanuel aborda. Todavia, aqueles que menoscabam, ou seja, que menosprezam o lugar santo da questão sexual, povoando-lhe os altares com os fantasmas do desregramento, trazem para si altos prejuízos neste campo, aonde vão gerando vínculos até para próximas encarnações. Então, não é lugar de menosprezo à sublimidade com que Deus caracteriza e energiza as nossas relações através da intimidade sexual. Aí Emmanuel diz assim: o sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações da animalidade. Aqui vale a pena a gente fazer uma observação sobre o Marquês de Sade. Graças ao Marquês de Sade, surgiu a palavra sadismo, que tem a ver com todos os excessos na questão sexual. Marquês de Sade, vocês vão ver num romance que se chama Sexo e Obsessão, esse livro Sexo e Obsessão, da psicografia de Divaldo Franco, sob a orientação do espírito de Manuel Filomeno de Miranda, ele vai colocar sobre Marquês de Sade, sobre Madame X, sobre Anacleto, sobre a Senhora Clara. Ele vai colocar em meio a esse movimento várias entidades que estiveram envolvidas com os excessos na era napoleônica. E como que eles vão reencarnar depois? Aí vai colocar a figura do Padre Mauro, o movimento da pedofilia, o movimento dos excessos, o movimento obsessivo em cima das questões sexuais, as verminoses e as viciações que são caracterizadas por essas verminoses em função do perfil mental da criatura doentio. Então, o livro Sexo e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, ele vai trazer inúmeras observações para nós. Entre elas, essa que eu estou citando, Marquês de Sade, ele promovia, junto com Madame X, numa pousada, todos os excessos na área sexual para os soldados de Napoleão quando eles voltavam da guerra. Todos os excessos aconteciam ali, com mulheres e com animais, muitos deles nos porões
da própria pousada. Aqueles que tinham o perfil do envolvimento sexual com animais, todos os excessos eram promovidos ali, ou com outras pessoas. Tanto que quando Emmanuel coloca para nós aqui, o sexo fez o lar e criou o nome de mãe. Olha o lado sublime da questão sexual. Olha o outro. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade. Porque aí foram aqueles excessos que a gente fez referência no início. Organizando para si mesmo provações cruéis. Milhares de nós, milhões de nós estamos sofrendo hoje consequências dos excessos que promovemos no passado. Então, ainda que a gente tenha dificuldades, ainda que tenhamos, e é certo que nós carregamos, o ideal hoje é nós nos envolvermos com a disciplina. Porque a disciplina vai nos ajudar, não é no movimento atual também, mas vai nos ajudar a controlar situações que nos envolvemos há séculos, se não há milênios, nesta área. Aí Emmanuel diz assim: o pai ofereceu santuário aos filhos, mas a incompreensão se constituiu em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Os excessos nessas áreas têm sido tão complicados que esses romances dolorosos e aflitivos, que têm sempre dificuldades nessa área, eles acontecem em todos os cantos do planeta. Não é peculiaridade de uma ou de outra nação. Então, olha de novo a importância do equilíbrio nas relações que a gente está se permitindo. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Veja, a palavra educação, ela vem do grego, que significa desenvolver um potencial. Tirar o potencial de dentro para fora. Então, quando Emmanuel coloca para nós, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual e seus programas, muitos de nós esperamos que a escola faça isso por nós. Nós não queremos conversar sobre isso com os filhos e queremos que a escola converse com os nossos filhos por nós. Já é uma dificuldade da escola. A escola não tem essa função. Ela pode promover? Claro que pode. Não por um programa relacionado à questão sexual, não por isso. Mas porque isso está dentro do programa de ciências da saúde. E se é algo que as escolas podem fazer, é algo que as escolas podem fazer. Agora, sem o compromisso de estar educando, porque a educação vem do lar. Desenvolver um potencial significa daqueles que convivem dia a dia. O professor que tem aqueles poucos minutos dentro da aula, na hora que ele estiver falando sobre o corpo humano, ele pode falar com todo respeito ao conteúdo, ele falar da questão sexual. Sem humilhar, sem ironizar, sem contar piadas, sem agredir esta ou aquela pessoa, até porque esse movimento é um movimento delicado de informação e que a pessoa trabalhe o seu movimento autoeducativo. Eu tive escolas que me convidaram para falar deste tema para os jovens, para os adolescentes. Só que teve escola e outros em final da fase infância, na entrada da adolescência. Teve escola que me perguntou se não é, a gente vai ter que mandar uma carta para os pais explicando que você vai vir falar aqui. O que eu achava? Eu fui contra. Mas o que os pais vão pensar? Olha, os pais, quando matriculam os filhos na escola, é porque confiam naquela escola sobre o conteúdo que a escola está passando. Quando eu vou levar esse tema dentro da escola, eu peço que tenha 1 ou 2 professores dentro de sala para ficarem atentos à abordagem que a gente vai fazer
E dentro dessa abordagem, se aparecerem dúvidas, eu estarei trabalhando isso com os alunos ali, mas outras dúvidas poderão surgir. Tanto que eu peço que seja professor que tenha simpatia com a turma ou professor da área de programa de ciências e da saúde. Por quê? Porque depois ele pode estender aquelas observações que a gente fez para os próprios alunos. E a dúvida que apareceu, os alunos podem consultar esse professor que estava ali. Agora, a pessoa para estar falando deste tema, ela não tem que ser espiritualizada, mas ela tem que estar fazendo movimentos de autoeducação. Se a gente esperar uma pessoa absolutamente espiritualizada nessa área, para estar explicando, conversando, esclarecendo, orientando, nós não vamos ter essa pessoa. Eu volto na colocação que André Luiz disse para nós no livro Sinal Verde, no capítulo 45, perante o sexo. Psicologicamente, cada criatura carrega em matéria de sexo um problema diferente. Todos nós temos dificuldade. E embora eu tenha conversado isso com a direção da escola e de algumas escolas que me chamaram, algumas entenderam, não é isso mesmo, né? Eu ainda citei um exemplo. Quando vocês vão ensinar produtos notáveis para os alunos, vocês perguntam aos pais se eles autorizam ensinar produto notável? Vão me ensinar a fazer redação, que hoje tem o nome de produção de texto. Vou perguntar aos pais se eles autorizam eu fazer redação? Nós vamos ensinar regra de colocação da vírgula no texto. Vamos mandar um ofício para os pais para eles autorizarem? A gente não pergunta aos pais, a gente matricula o filho e confia naquela escola e o conteúdo que aquela escola tem no seu programa para passar para o nosso filho. E se o nosso filho tiver dúvida, comenta conosco que a gente vai participar das reuniões e vamos levar as nossas dúvidas para a escola. Então, mas eu tive escola que mesmo assim preferiu levar para os pais. Só para vocês terem uma ideia, eu tive uma turma com 30 alunos que eu fui conversar sobre esse tema, dos quais 5 pais não quiseram que os filhos participassem desta aula sobre a questão sexual, sobre educação e informação sexual. E a gente sempre deixando claro que educação vai vir do lar, mas ali a gente estaria enxertando com informações onde eles podem ter liberdade de perguntar, sendo esclarecidos e não ironizados, e nem reprimidos, nem execrados nas suas dúvidas. Mas 5 pais não permitiram. Enfim, quando a gente chegou lá para fazer o trabalho na escola, 5 alunos foram retirados de sala de aula e foram para a quadra para ver a atividade física de outras salas que estavam, enquanto eu fui trabalhar com os outros 25 alunos e o professor da área de ciências dentro de sala. E isso não aconteceu uma vez só. Isso já aconteceu várias vezes. E aí a gente vê a dificuldade dos próprios pais de permitirem que os seus filhos tenham acesso à informação de forma digna, de forma orientada, de forma esclarecedora, aonde as referências aparecem, aonde eles têm liberdade, aonde eles podem fazer alguma brincadeira ou outra, sem o quadro pesado das agressões que aparecem nesse contexto, e que ali tudo é levado para um movimento de esclarecimento, e a gente vai trazendo o tema com a leveza com que o tema é trazido no movimento espírita. Tanto que no livro Desafios da Educação, Raul Teixeira é um livro só de perguntas e respostas. São 85 perguntas e respostas. Várias perguntas também trazem esse tema. E a pergunta de número 13 coloca para a gente que hora que nós devemos conversar com a criança sobre sexo. Desafios da Educação, de Raul Teixeira. Lá tem várias perguntas. Entre elas, como lidar com a questão da homossexualidade no lar? Outra, como lidar com a gravidez na adolescência? Outra, eu estou trazendo dúvidas que muitas vezes aparecem para nós, mas são as perguntas que Raul Teixeira faz para o orientador espiritual Camilo. Outra pergunta,
Como lidar com a frequência dos casais nos motéis? Casais casados nos motéis. Como os pais devem lidar com os seus filhos que querem ter movimentos e intimidade sexual nas dependências da própria casa, sendo eles namorados uns dos outros? Enfim, estou trazendo para vocês até para despertar a curiosidade, o interesse nesta obra belíssima. Ele fala de diversos assuntos. Ele fala também sobre alcoolismo, fala sobre tabagismo, fala sobre drogas, narcóticos, fala sobre evangelização da criança, como lidar com a educação da criança especial dentro da casa espírita, com a evangelização dessa criança. Então, várias perguntas e respostas. Porém, essa que eu estou fazendo referência mais especificamente, a pergunta é, quando conversar com a criança sobre sexo? Olha a resposta que o Camilo dá. Não devemos dar o caráter proibitivo nessa informação, como se fosse algo escondido, falar baixinho, fechar as portas. Devemos conversar naturalmente sobre sexo. E ele dá exemplo. Como falamos da importância da refeição na mesa. Como falamos da importância da chuva para a floração. Como falamos da importância do aparelho fisiológico, do urinar. Ele dá esse exemplo lá na obra. Então, não é para a gente colocar, não, é na idade que a criança perguntar. E se a criança não pergunta? Se nós tratarmos de forma natural, não precisamos de criar defesas quanto a este tema. Então, não é simplesmente preocuparmos-nos com os programas que surgirão. Mas as casas espíritas, que é outra colocação que está lá no livro, elas deveriam também trazer para os seus programas? Deveriam, mas é uma dificuldade das casas espíritas de estar falando sobre esse tema. E aí o Emmanuel coloca para nós, semelhantes programas poderão ser úteis, Todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador, porque, enquanto houver imundícia no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Porque se a pessoa traz dentro de si a contaminação, o programa que ela criar também estará contaminado. Se a pessoa traz dentro de si as posturas perversas, imundas, doentias, o programa também terá movimento de perversidade ou de imundícia. Então, depende como a pessoa está criando esse programa de orientação. Mas a gente vê que a dificuldade, inclusive, é nossa, tanto que, se as casas deveriam estar falando deste tema, criar curso, montar seminário, fazer um debate, trazer isso à baila para que todos tenham acesso. Se a casa poderia estar fazendo, a casa prefere recuar. Eu estive numa casa espírita, e aí em meio à palestra sobre a questão do relacionamento conjugal, e nisso veio também algumas questões sexuais, dentro da área da formação e da intimidade sexual, dentro do tema geral, que era sobre relacionamento conjugal. E aí uma pessoa chegou e colocou, falando da questão sexual, Emerson, mas na nossa reunião, o coordenador da nossa reunião, ele colocou que o espírito não tem sexo, que se a gente aqui fazendo movimentos para já evitar o sexo no nosso relacionamento conjugal, já é um processo evolutivo. Eu falei, não, calma aí. Na reunião, o espírito falou isso? Não, a gente entendeu, o espírito falou que o espírito não tem sexo. Então a gente entende que a gente precisa movimentar as nossas cabeças para não ter mais envolvimento sexual após sair desse encontro da procriação, passou disso.
Aí eu entendi que a parte da igreja estava muito alicerçado dentro desta criatura e de outros que ali concordaram. Porque eu perguntei para eles assim: mas quem falou para vocês que o espírito não tem sexo? Não, o coordenador da nossa reunião mediúnica. Na reunião mediúnica, eu falei: e por que os médiuns que estavam nessa reunião estão aqui nesse seminário? Não, aqui está todo mundo. Eu falei: e alguém questionou o espírito orientador da reunião? Aí eles tomaram um susto. Eu falei: alguém questionou o espírito? Aí eles ficaram em silêncio. Aí um deles falou assim: não, Emerson, se é o espírito coordenador da reunião mediúnica, a gente não questiona. Eu falei: é um erro de vocês. Por quê? O espírito colocou que o espírito não tem sexo. Aí um deles chegou e falou assim: mas isso está no livro dos espíritos? Eu falei: não está, não. Mas está lá sim. Eu peguei o livro dos espíritos, estava em cima da mesa e abri lá. Pergunta de número 200. Tem sexo os espíritos? Aí eles falaram: aí, ó, tá escrito aí. Não. Eu falei: não está escrito isso, gente. A resposta é: não como o entendeis. Então entendam vocês. Tem sexo os espíritos? Não como entendeis. Como eles não questionaram o orientador espiritual, o orientador colocou: gente, o espírito não tem sexo. E ele continuou dando as orientações. Eu não estou dizendo que o orientador estava errado, não é isso. Eu estou dizendo que em meio a um acervo de informações, ele colocou: o espírito não tem sexo. Está no livro dos espíritos. Está no livro dos espíritos. Então, se vocês pegam lá no livro dos espíritos, a pergunta de número 200 é essa. Só que a resposta é: não como entendeis. Ou seja, eles têm alguma manifestação sexual do outro lado. Nós não entendemos. Nós entendemos o sexo biológico. Nós entendemos a partir do toque. Nós entendemos a partir do que é virgindade, o que não é virgindade. Nós entendemos o sexo de uma forma muito mais física. Do jeito que a gente entende, ele não acontece no plano espiritual. Mas existe alguma manifestação sexual. Mas como que é? Nós não sabemos, o livro não aprofundou. Ele só colocou: não como entendeis. Então o cuidado para nós montarmos um programa, seja dentro da casa espírita, seja na escola, seja numa empresa, é a gente dignificar a sublimidade com que a questão sexual é trazida no nosso movimento da Terra. Ou seja, é a colocação de Paulo aos Romanos: nada em si é imundo, a não ser para aquele que a tem por imundo. É isso aí que a gente tinha para trazer. Até breve, até a próxima.